Smile and Learn! 5 coisas que você deveria saber sobre a pré-história. A pré-história é a etapa mais antiga da humanidade, já que vai desde a origem do ser humano até a invenção da escrita. Este período começou há aproximadamente 5 milhões de anos. Sim, você ouviu bem! Faz muito tempo! Chama-se pré-história porque é anterior à história, anterior à aparição da escrita. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em 3 etapas: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Durante o Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só, se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes e, inclusive, os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No Paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome Paleolítico, que significa pedra antiga. Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico há 10 mil anos, que significa pedra nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação e, por isso, a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante: a roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? 5 coisas que você deveria saber sobre o Paleolítico. O Paleolítico é a primeira etapa da pré-história e é o período mais longo da história. Começou com o aparecimento dos primeiros seres humanos na África, há aproximadamente 300 mil anos. Paleolítico significa pedra antiga, o que explica o surgimento das primeiras ferramentas de pedra.
Durante o Paleolítico, os seres humanos se organizavam em tribos, pequenos grupos de 20 a 30 pessoas que moravam em cabanas ou em cavernas naturais. Eram nômades, ou seja, não viviam em um só lugar. Eles se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Em outras palavras, eram caçadores e coletores. Entre os pratos favoritos deles estavam os frutos silvestres, os veados, os bisontes e os mamutes. No Paleolítico, eles já realizavam cerimônias para pedir para a natureza abundância de alimentos. Sim, eles adoravam o sol e a chuva. Outro aspecto muito interessante é que eles enterravam os mortos e faziam rituais funerários. Uau! Parece que os primeiros homens já tinham crenças. Foi também no Paleolítico que o fogo foi descoberto. Não, assim não. Parece ser que após uma tempestade através de um raio, o fogo apareceu de maneira fortuita. Mais tarde, os primeiros homens aprenderam a acendê-lo de duas formas diferentes, raspando um pau em um tronco ou batendo uma pedra na outra. O fogo foi muito importante para que os membros das tribos pudessem estar aquecidos durante a noite e no inverno. Além disso, podiam cozinhar e saborear alimentos muito mais gostosos. A arte nasceu no Paleolítico há 35 mil anos. Agora eu acho que você está se perguntando: existiam museus pré-históricos? Não! As primeiras pinturas rupestres apareceram nos tetos e paredes das cavernas onde viviam. Isso mesmo! Era um elemento decorativo. Eles gostavam de ter a casa bonita. As pinturas representavam cenas de caça como esta que você vê na imagem. Não é incrível que elas continuem existindo até hoje? Elaboravam a pintura com água, terra, sangue e plantas e se usavam os dedos ou pincéis para pintar. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra. Elas foram imprescindíveis para a sobrevivência, já que com estes artigos podiam caçar e pescar mais e melhor. Que ótimo! Assim podiam conseguir mais alimentos. Para construí-las, davam forma a uma pedra, com a ajuda de outras. As primeiras ferramentas foram as facas e as pontas das flechas. À medida que iam progredindo, foram utilizando outros materiais como ossos ou madeira para fabricar agulhas e até arpões. Estes primeiros homens continuaram avançando e foram ficando mais inteligentes, melhorando a sua forma de vida. Com a chegada da agricultura e da pecuária, termina o Paleolítico e começa o Neolítico. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? 5 coisas que você deveria saber sobre o Neolítico. A pré-história é dividida em 2 grandes eras, que são a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. O Neolítico é a última etapa da Idade da Pedra. Começou com o surgimento da agricultura e da pecuária. Neolítico significa pedra nova. E isso explica a aparição de ferramentas de pedra muito mais elaboradas do que no Paleolítico. O Neolítico tem a sua origem com a aparição da agricultura e da pecuária. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais como as cabras, as ovelhas e as vacas, das que podiam obter carne, leite e peles para se agasalhar. No Neolítico, também começaram a cultivar a terra para conseguir alimentos, semeando distintos cereais como o trigo ou a cevada. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Já não precisavam se locomover para buscar alimento, eles tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico surgem os primeiros assentamentos, que foram construídos perto de zonas férteis onde a água era muito abundante. Eles precisavam dela para que os animais pudessem matar a sede. Os cultivos melhoraram a alimentação, por isso a população começou a aumentar rapidamente. As aldeias começaram a ser muito grandes e surgiram algumas estruturas sociais. Apareceu a figura do chefe da tribo, que era o responsável por manter a ordem e a segurança da população.
No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra que foram melhorando durante o Neolítico. A principal mudança foi a de polir as pedras ao invés de golpeá-las. Assim, podiam obter objetos muito mais afiados e resistentes com os quais podiam caçar melhor e cultivar a terra de uma forma mais eficaz. Por exemplo, eles inventaram a foice, ferramenta usada para colher as plantações do campo ou enxadas para arar a terra. Uma das ferramentas mais importantes foi o moinho manual, usado durante o Neolítico para moer grãos. Este período foi marcado por uma invenção muito importante, a roda, que serviu para facilitar as tarefas agrícolas. Chegou aos nossos dias e é impossível imaginar a vida sem ela, você não acha? Outras grandes invenções também apareceram, como o tear, que levou à fabricação dos primeiros tecidos. Após esta descoberta, as primeiras velas de navio foram feitas para navegar usando a força do vento. Os habitantes do Neolítico também são conhecidos pela descoberta e fabricação da cerâmica. As primeiras construções megalíticas também aparecem, possivelmente servindo para enterrar os mortos e adorá-los. As aldeias foram crescendo e seus habitantes começaram a usar metais para melhorar as tarefas do dia a dia. Com a chegada dos metais, o período neolítico termina e a idade dos metais começa, uma nova era da pré-história. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Cinco coisas que você deveria saber sobre a idade dos metais. A pré-história se divide em 2 períodos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Esta começou há mais ou menos 7.000 anos, quando os seres humanos começaram a fabricar objetos de metal. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes objetos novos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra mais facilmente. Como a agricultura e a pecuária melhoraram, eles tinham mais alimentos e, portanto, houve um aumento da população. Esta etapa da pré-história se divide em Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Durante a Idade dos Metais, as aldeias foram crescendo e aos poucos se tornaram cidades. Normalmente, elas estavam localizadas em áreas onde havia uma grande quantidade de metais e tinham muralhas fortes para poderem se proteger dos possíveis inimigos. As casas eram feitas de pedra ou adobe, uma mistura de barro e palha. Estas cidades foram a base das grandes civilizações da história antiga. Neste período, algo muito importante surgiu, a aparição dos ofícios. A partir de então, cada pessoa se dedicaria exclusivamente ao trabalho com o metal, com o comércio, com a pecuária, com a agricultura ou com a cerâmica. O metal foi utilizado como matéria-prima para fabricar ferramentas, armas ou joias. O primeiro metal descoberto foi o cobre, que não era um metal muito resistente. Por isso foi usado principalmente para fazer joias e um pouco menos para fazer utensílios e ferramentas. Então o bronze apareceu, um metal muito duro que, bem afiado, podia cortar e ser útil como arma de caça. Por último, utilizou-se o ferro, um metal que, assim como o bronze, era duro e resistente. Com os dois, você podia fazer ferramentas de trabalho, armas e até esculturas. Para poder moldar os metais, eles tinham que derretê-los a temperaturas muito altas em fornos especiais. Quando o metal estava derretido, eles punham em um molde e batiam nele até conseguir a forma desejada, para criar diferentes ferramentas, utensílios ou armas. Este processo é conhecido como metalurgia e surgiu durante a Idade do Metal. Hoje em dia, continua sendo um dos setores mais importantes da sociedade. Graças à metalurgia, o artesanato foi aumentando. Além disso, as invenções anteriores, como a roda ou a vela, foram melhorando e deram origem a alguns meios de transporte, como a carroça e os primeiros navios.
Isso permitiu o desenvolvimento do comércio e a troca de produtos. As cidades foram crescendo e seus habitantes desenvolveram novos modos de vida. Com o surgimento da escrita, a idade do metal termina e a história começa com as grandes civilizações antigas. Essas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.